Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje vamos falar de Reforma Protestante. E nada melhor do que trazer para vocês estas duas obras aqui, que foram o lançamento da Thomas Nelson Brasil em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, lá em 2017, mas que é uma obra que vale a pena você ficar conosco, que nós ainda não havíamos feito review em nosso canal, mas é uma obra que eu tenho constante uso no meu dia a dia em relação aos estudos, que muito vai contribuir com a sua vida com a aquisição destas obras. Mas por quê? Quer saber? Fique conosco. Depois da vinheta, é sobre elas que nós estaremos conversando. Reforma Protestante. Quer saber um pouco sobre a história da Reforma e sobre a teologia da Reforma? Então, nós temos aqui em nossas mãos o material que você vai conseguir extrair informações preciosíssimas em relação a esses dois assuntos. São por volta de 1000 páginas, 500 e poucas páginas nesse e nesse, que você vai conseguir ter acesso à mais rica gama de informações que abordam tanto a história quanto a teologia da Reforma Protestante. Nós agora iniciaremos conversando sobre a história da Reforma Protestante. Vamos deixar aqui o livro da teologia para falarmos um pouco mais à frente. E essa obra de Carter Lindbergh, ela foi traduzida para nós por Elissamai Beaulieu e tem uma boa tradução. É uma obra que ela foi feita com aquelas páginas com tom amarelo, tem uma página que nos permite uma leitura menos cansativa. As fontes, elas são de forma que propicia também uma leitura agradável. Ela fica um pouco menor quando tem as citações, mas nada que comprometa aqui a boa leitura. Nós temos nessa obra em torno de 525 páginas que são distribuídas aqui ao longo de seu sumário. Nós temos acesso a 15 capítulos, então não tem como eu fazer essa leitura aqui dos 15 capítulos, que o vídeo vai ficar cansativo demais. Vou colocar aqui as fotos, você pode pausar o vídeo aí, dar uma olhada, conseguir se familiarizar mais em relação ao conteúdo, que aqui eu posso deixar como exemplo aqui em evidência. No capítulo 1, nós temos a história, historiografia e interpretações das reformas. Tem também o fim da Idade Média, início e apoio das reformas, e traz uma gama de informações que são enriquecedoras. Nós temos um passeio desde a Reforma Protestante ali na Holanda, na Suíça, na França com os huguenotes. Nós temos, assim, informa pra gente os legados da Reforma. Tem também aqui uma demonstração das genealogias da Casa de Valois e Bourbon até 1610, ali em relação à família real também britânica, coroa inglesa, sultões otomanos, papas. Nós temos mapas, não são mapas coloridos, mas são mapas em
interessantíssimos que nos mostram a Europa por volta de 1500. Aí ali a gente consegue ter uma percepção das influências do que estava ocorrendo ali, de cada território. Temos aqui também a Alemanha no período das reformas, um mapa trazendo essa informação. Glossário. Nesse glossário aqui, um auxílio ao estudo das reformas. Nós temos indicações de sites onde tem repositório de imagens ali com mais de 7.000 imagens da reforma. Locais onde você pode ter acesso aos escritos de Lutero em inglês, em latim, e que você, de repente, conhecedor dessas línguas, poderá ali estar acessando os originais. Nós temos também aqui a cronologia, uma cronologia que vem desde 1294 e vai trazendo as informações que estavam mais importantes acontecendo na história. É interessantíssimo por causa que a reforma, ela não é uma reforma em si, ela surgiu de várias reformas. E aqui ele vem trazendo essa cronologia, onde nós temos já na época ali de John Hus, nós temos já os precursores da reforma protestante lá atrás com John Wycliffe, que também em 1320 ele já iniciou verdadeiramente esse movimento que fez uma transformação, porque todos éramos uma igreja apenas, e mediante aquilo que estava acontecendo e dentro da estrutura da igreja, e que alguns dos seus integrantes não concordavam, eles trouxeram as suas posições, trouxeram o embasamento bíblico e conseguiram, mediante atos contínuos, mesmo com o sacrifício das próprias vidas, trazendo verdadeiramente a defesa do que entendiam ser a interpretação bíblica mais correta das Escrituras, que ninguém vai chegar ao ponto de defender algo com o sacrifício da própria vida se ele verdadeiramente não acredita que aquilo seja o correto. E nós temos aqui, conseguindo avançar um pouco mais aqui, a bibliografia ao final, uma vasta indicação da fonte que o autor utilizou para poder elaborar uma obra historiográfica. Nós sabemos que ele não vai tirar do nada, e para ter credibilidade, tudo aquilo que ele trouxe aqui, ele tem que dar a fonte. O ruim de alguns livros é que eles pecam nessa parte, de não nos informar a fonte que o trabalho acadêmico ele é baseado nessa estrutura de informação da fonte, da extração daquela informação. Nós temos é uma obra em mãos que vai nos deixar com informações suficientes, não que sejam informações que tragam a exaustão os pontos que estão trazendo, mas que vão nos dar uma direção, um esclarecimento básico dos principais acontecimentos ao longo da história da Reforma Protestante. Nós temos em relação ao autor a informação de Carter Lindbergh que ele é professor emérito de História da Igreja na Boston University School of Theology. Especialista na Reforma Protestante, Lindbergh é autor de diversos livros sobre as diferentes épocas do cristianismo. Em relação aqui na contracapa, para a gente se familiarizar mais com essa obra, nós temos as seguintes informações. A história dos reformadores é inspiradora e merece ser visitada em detalhes. A igreja cristã da Idade Média havia se corrompido de tal maneira que muitos dos ensinamentos da Bíblia haviam sido totalmente distorcidos. É nesse contexto que surgem reformadores dispostos a sacrificar a própria vida para que a realidade fosse transformada. Com uma combinação única de relatos históricos e comentários teológicos, a História da Reforma de Carter Lindbergh, ela traça um panorama dos acontecimentos que levaram à Reforma Protestante e dos efeitos que repercutiram desde então.
De maneira vívida e acessível, Lindbergh retrata a reforma amplamente, sem ignorar nenhum contexto. Sociedade, religião, economia, política e personagens marcantes são reunidos para formar uma narrativa cativante sobre um dos maiores acontecimentos da história do cristianismo, tendo como pano de fundo inicial o final da Idade Média. O autor passa em seguida a relatar toda a complexidade dos movimentos que surgiram por toda a Europa, as diferentes reformas que culminaram numa grande reforma. O leitor ainda tem a oportunidade de refletir sobre o legado da reforma para os dias atuais. Me atrevo a dizer que, de tal modo, eu me arrisco a ser ousado e dizer que precisaríamos de uma reforma da reforma. Teologia da Reforma. Agora vamos conversar um pouco sobre esta obra de Matthew Barrett, que traz também contribuições de vários outros autores. Michael Allen, Matthew Barrett, ele trouxe também o Gerald Blay, Graham Cole. Nós temos muitos outros autores que cooperaram para formar isto que está aqui, uma abordagem muito enriquecedora sobre a teologia da reforma. Há 500 anos, a igreja foi agitada por alguns personagens que propunham mudanças cruciais do cristianismo, os reformadores, defendendo doutrinas como a justificação pela fé, a doutrina das Escrituras e a graça de Deus na salvação. Eles enfrentaram as práticas religiosas vigentes e desafiaram dogmas estabelecidos há séculos no que ficou conhecido como Reforma Protestante. Para compor a teologia da Reforma, Matthew Barrett reuniu um grupo de teólogos e historiadores para falar sobre as doutrinas ensinadas e defendidas pelos reformadores. Aí, neste livro, Michael Horton, Gerald Blay, Michael Reeves, Carl Trueman e muitos outros convocam os cristãos a aprenderem com os líderes da Reforma e se apoiarem nas valiosas doutrinas bíblicas que têm sido passadas de geração em geração. Em relação ao autor, Matthew Barrett, ele é PhD em teologia e é tutor de teologia sistemática e história da igreja, e além de editor da revista Credo Magazine. Ele é autor e editor de diversos livros cristãos. Nesta obra aqui, também não vou me aprofundar em relação à questão de mencionar todo o seu índice, mas também deixarei as imagens. Aqui são 20 capítulos, em que na introdução aqui ele diz, só a título de exemplo, o cerne da verdadeira reforma. Depois tem a parte 1, o contexto histórico da reforma, a teologia medieval, os reformadores e suas reformas. Aí vem a teologia da reforma na parte 2, a sola escritura, Santa Trindade, os seres e os atributos de Deus. Quer dizer, são assuntos teológicos que a gente costuma encontrar numa teologia sistemática, serão trazidos aqui sob a ótica ali dos reformadores que suscitaram e embasaram a sua reforma. Aqui, o que estamos lembrando? No prefácio ele diz, um inventário de 5 séculos. Dando início às festividades que celebram o 5º centenário da Reforma, está prevista a realização de um culto no dia 31 de outubro de 2016, na cidade de Lund, Suécia, sob a liderança do Papa Francisco e do presidente da Federação Luterana Mundial, o bispo Manu Jurman. Na preparação para uma comemoração oficial em Wittenberg, exatamente um ano depois, uma convenção internacional ecumênica de igrejas está agendada para maio, de acordo com o relatório do Conselho Mundial de Igrejas, sendo aguardadas em Berlim cerca de 100 mil pessoas para o evento. Aí, reforma significa buscar corajosamente o que é novo e afastar-se de hábitos antigos e familiares, de acordo com a presidente da convenção. Mas aqui não vou me aprofundar aqui, porque a gente vai tomar muito tempo e temos aqui umas observações interessantes a serem feitas em relação a esta obra. Por exemplo, o cerne da verdadeira reforma. Diz aqui João Calvino: eis então o soberano poder com o qual convém que sejam investidos os pastores da igreja, sem importar por qual nome sejam eles chamados. Isso é para que ousem fazer tudo confiantemente pela palavra de Deus.
para que obriguem a todo o poder, glória, sabedoria, exaltação do mundo, a sujeitar-se à sua majestade e a ela obedecer. Sustentados por seu poder, imperem sobre todos, do mais alto ao derradeiro, para que edifiquem a casa de Cristo e subjuguem a de Satanás, para que apacentem as ovelhas e espantem os lobos, para que instruam e exortem os ensináveis, para que censurem, repreendam e submetam os rebeldes e obstinados, para que liguem e desliguem, enfim, se necessário for, para que lancem raios e trovões, mas façam tudo na palavra de Deus. Palavra de João Calvino. Tem outro aqui, uma outra citação de Ewan Cameron. Nenhum outro movimento de protesto religioso ou de reforma religiosa desde a antiguidade foi tão generalizado ou duradouro em seus efeitos, tão profundo e prescrutador em sua crítica da sabedoria recebida, tão destrutivo naquilo que aboliu ou tão fértil no que criou. Então aqui ele já começa iniciando como reforma, como redescoberta do Evangelho. Ele traz a perspectiva, a vida da Bíblia na alma da igreja. São abordagens que fundamentam aqui o cerne da reforma protestante. É interessante que ao final de cada capítulo aqui ele costuma trazer também fontes para estudo adicional, traz indicações bibliográficas. É uma obra que verdadeiramente as duas, né? Essa dupla aqui, elas merecem o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, fica aqui o nosso convite. Faça lá a sua inscrição, não custa nada. No nosso canal aqui todo o conteúdo é gratuito. Deixa seu like, faça aí seu comentário que é importante para o YouTube levar este conteúdo para mais e mais vidas serem edificadas por conteúdo relevante, por conteúdo que verdadeiramente é embasado na Bíblia, na Palavra de Deus, que traz aqui ensinos que merecemos reavivar em nossas mentes e corações. E deixa aí, se já teve um contato com essa obra, deixa aí seu comentário, porque pelos comentários o YouTube ele faz essa relação de se tem muito comentário, se tem muitos likes, a obra, o que está sendo tratado aqui é algo que merece ser compartilhado. Então ele vai e leva o conteúdo para mais vidas. E o nosso propósito aqui é somente este, é glorificar a Deus, é que cada vez mais vidas sejam trazidas aos seus pés, que a Ele rendam graças, a Ele rendam glória, e para isso precisamos compreender corretamente as Escrituras, pois senão nós nós estamos aqui inundados no hedonismo, numa centralidade do homem, quando que na verdade essas distorções que têm ocorrido no falso evangelho que são pregados suscita até essa questão. Somos carecedores de uma nova reforma? Talvez não pela situação que a reforma que ocorreu, ela apenas merece ser revisitada para que nós voltemos às Escrituras, que nós tenhamos em mente as 5 solas e por meio da busca de compreender o que a Bíblia ela quer nos passar, quer nos ensinar, é que nós poderemos ter uma vida que seja voltada verdadeiramente para glorificar a Deus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória eternamente. Amém.